Meu nome é Miguel Carvalho, tenho 32 anos e sou especialista em marketing, nascido e criado em Vila Serena, uma pequena cidade no interior de Illinois. Há 3 anos, recebi um presente que mudou minha vida, a casa dos meus avós, deixada para mim em um contrato que parecia um último abraço deles. Investi não só $80.000, mas também meu suor, minhas noites sem dormir e meu coração para transformar aquele lugar cheio de memórias em um lar verdadeiramente meu. Até que, na semana passada, tudo desabou. Voltei de uma viagem de trabalho exausto, mas feliz, ansioso para descansar entre as paredes que eu mesmo tinha reformado. Mas, ao abrir a porta, me deparei com um cenário que gelou meu sangue. Meus pais e meu irmão mais novo, Eric, sentados na minha sala como se fossem os donos do lugar. O que veio a seguir foi como um soco no estômago. Saia, minha mãe ordenou com uma voz tão fria que parecia cortar o ar. Você tem 12 horas para deixar a casa do seu irmão. Eric, com os braços cruzados e um sorrisinho de superioridade, parecia já estar comemorando a vitória. Meu pai, sem nem sequer olhar nos meus olhos, empurrou um documento pela mesa, uma escritura de renúncia, esperando que eu assinasse e entregasse tudo o que eu tinha construído. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Aquela casa não era apenas tijolos e madeira, era o legado dos meus avós, o lugar onde eu tinha colocado cada centavo, cada esperança, cada sonho. Durante anos fui o filho invisível, aquele que sempre ficou em segundo plano enquanto meus pais derramavam dinheiro, atenção e privilégios sobre Eric, carros novos, faculdade particular, apartamentos pagos. E agora achavam que poderiam apagar meu nome da escritura como se eu não existisse. Com as mãos trêmulas peguei minha bolsa e saí sem dizer uma palavra. A porta bateu atrás de mim com um estrondo que ecoou como um ponto final. Mas eles não sabiam de uma coisa, eu não ia desistir tão fácil. No dia seguinte, quando minha família abriu a porta, o que viram os deixou paralisados. O pânico estampado em seus rostos foi a confirmação de que dessa vez eu tinha dado troco. Mas antes de contar como tudo aconteceu, quero saber, de onde você está me ouvindo? Que horas são aí na sua cidade? Sempre fico curioso para saber até onde minha história chega. Crescer em Vila Serena foi como viver em um filme onde eu era sempre o coadjuvante. Eric, 2 anos mais novo, era o protagonista, o filho perfeito, aquele que nunca errava. Meus pais, Roberto e Laura Carvalho, deixavam claro, sem precisar de palavras, que ele era a prioridade. Compareciam a cada peça de teatro, cada jogo de futebol dele, mas para os meus eventos? Sempre havia uma desculpa. Quando eu levava para casa boletins cheios de notas altas, eles mal davam uma olhada antes de mudar de assunto. Bonito, filho. Mas olha só o desenho que o Eric fez na aula de arte, que talento. Meus avós, Henrique e Margarida, eram diferentes. Moravam a algumas quadras de distância, em uma casa aconchegante que se tornou meu refúgio. Vovô Henrique, um mestre de obras aposentado, me ensinou a segurar uma ferramenta antes mesmo de eu entrar na adolescência. Vovó Margarida, que tinha trabalhado como gerente administrativa, despertou em mim a paixão por marketing, mostrando como negociar com clientes e gerenciar orçamentos. O trabalho duro é um patrimônio que ninguém pode tirar de você, vovô sempre dizia. E ele vivia isso. Todo sábado de manhã às 6 em ponto, ele me buscava em sua caminhonete enferrujada, e passávamos o dia consertando algo na casa deles, enquanto meus pais levavam Eric para comprar roupas novas ou o último videogame. Aos 10 anos, organizei uma feira de ciências na escola e construí um painel solar em miniatura com a ajuda do vovô. Ganhei o primeiro lugar, mas meus pais nem apareceram, estavam ocupados demais levando Eric ao shopping porque ele estava um pouco resfriado. Vovô e vovó, porém, estavam lá, vibrando como se eu tivesse ganhado uma medalha de ouro. Mais tarde, ouvi minha mãe ao telefone, reclamando que teve que lidar com aquele eventozinho meu, enquanto Eric merecia todo o cuidado por causa de um simples espirro. Essa preferência só piorou com o tempo. No meu aniversário de 16 anos, ganhei um carro usado com mais de 200 mil quilômetros, e a ordem para ser grato. 6 meses depois, Eric fez 16 anos e recebeu um carro 0 quilômetro brilhante com arco de presente. Ele é mais sensível, meu pai justificou quando perguntei o porquê. Você é forte, consegue consertar as coisas sozinho. E era verdade, eu consertava. Consertava tudo, inclusive o vazio que eles deixavam. Na faculdade, a história se repetiu. Vovô e vovó me ajudaram a conseguir bolsas de estudo, enquanto meus pais economizavam para a faculdade particular de Eric desde que ele nasceu. Consegui uma vaga em um ótimo curso de marketing, com bolsa quase integral, contei orgulhoso no dia da minha formatura. Minha mãe, surpresa, respondeu,
pensei que você fosse ficar na faculdade comunitária. Enquanto isso, Eric largou o curso depois de 1 ano para se encontrar, mas continuou recebendo mesada e aluguel pago até os 20 e poucos anos. Após me formar, arrumei um emprego em marketing em Chicago e me mudei, colocando uma distância necessária entre mim e aquelas comparações constantes. Visitava vovô e vovó sempre que podia, passando os feriados com eles para evitar o clima tenso em casa. Até que aos 29 anos, vovô Henrique faleceu de repente, vítima de um derrame. Vovó Margarida não resistiu à solidão e se foi 6 meses depois. O médico falou em complicações, mas todos sabíamos que foi de saudade, afinal, eles tinham passado mais de 50 anos juntos. No dia da leitura do testamento, ou melhor, do contrato, como eles chamavam o advogado, um velho amigo da família anunciou a decisão que deixou todos boquiabertos. A casa era minha. Ao nosso neto Miguel, que dedicou incontáveis horas a aprender e a cuidar do nosso lar, deixamos nossa propriedade em Vila Serena. Confiamos que você honrará nossa memória como nós honramos este lugar. Meus pais ficaram furiosos, cochichando que o imóvel deveria ter sido dividido igualmente. Eric, com aquele ar de quem já se achava dono de tudo, apenas cruzou os braços, esperando sua parte. Mas o advogado foi claro, o documento era inquebrável. Nos 3 anos seguintes, sempre que podia, voltava para trabalhar na casa. Troquei os armários da cozinha, que vovô Henrique tinha instalado décadas antes. Restaurei os pisos de madeira que havíamos lixado juntos e transformei a garagem em um escritório para meu trabalho remoto. No total foram $80 mil em materiais, mão de obra e noites viradas, sem contar o valor do meu próprio esforço. Há 6 meses minha empresa me ofereceu uma promoção para liderar campanhas locais em Chicago e eu não pensei 2 vezes. Mudei-me definitivamente para a casa dos meus avós. Era como se eles ainda estivessem ali, nas paredes que eu pintava, nos detalhes que eu preservava. Meus pais e Eric começaram a aparecer com mais frequência, fazendo perguntas sobre as reformas, tirando fotos dos novos acabamentos. Na época achei estranho, mas não dei muita importância. Hoje vejo que era tudo parte de um plano. Eles só não contavam com uma coisa, eu não ia entregar meu lar sem lutar. E quando pensei que tinha perdido tudo, foi aí que a virada aconteceu. Cada prego que cravei, cada parede que levantei, cada detalhe que restaurei, tudo foi feito com minhas próprias mãos calosas mas firmes, como um tributo às lições que meu avô me ensinou. Os truques de economia da vovó Margarete me ajudaram a controlar cada centavo, recibos organizados em pastas impecáveis, cada despesa justificada. Os quartos ganharam drywall novo e janelas de qualidade, um investimento de $8 mil, sem contar a mão de obra especializada que contratei para as atualizações elétricas. Ao todo, $80 mil, 3 anos de suor, equilíbrio entre meu trabalho em marketing e as reformas, transformaram aquela casa em algo além de 4 paredes. Cada martelada era uma promessa, o legado deles viveria em cada canto que eu reconstruí. 6 meses atrás, uma promoção me levou a liderar campanhas publicitárias em Chicago, e finalmente pude me mudar para casa de vez. O quarto extra virou meu escritório, com monitores alinhados para apresentações de clientes. Morar ali me deu uma sensação de lar que nunca havia conhecido. Mas foi então que eles começaram a aparecer. Meus pais, Robert e Linda Carter, passaram a surgir sem aviso, sempre com perguntas sobre as reformas. Meu irmão mais novo, Érico Brobro, os acompanhava, percorrendo os cômodos com o celular em punho, fotografando cada detalhe, os azulejos novos, as luminárias que eu mesmo instalei. Ele dizia admirar as mudanças, mas seus olhares demorados tinham algo de calculado. Ignorei, achando que era apenas curiosidade. Até a noite em que tudo desabou. Eu voltava de uma reunião com um cliente em Springfield, Illinois, 3 horas de estrada que me deixaram exausto, mas o contrato fechado me mantinha animado. Eram mais de 9 da noite quando entrei na garagem e vi o caminhão do meu pai e o sedã de Eric estacionados na frente da casa. Não havia avisado que voltaria, então sua presença me pegou de surpresa. Por um instante, imaginei que tivessem vindo para um jantar espontâneo, uma dessas raras noites em família. Mas a cena que encontrei dentro era outra. Todas as luzes estavam acesas, eu as havia apagado antes de sair. No refeitório, minha mãe estava sentada, rígida, em uma das cadeiras que eu mesma havia restaurado. Meu pai, Robert, encostado nas janelas novas, braços cruzados. Eric apoiava-se na parede, um sorriso fraco no rosto, como se já soubesse o desfecho daquilo tudo. Estávamos te esperando, disse minha mãe, a voz afiada apesar do sorriso forçado. Temos um assunto de família para resolver. Deixei a bolsa cair no chão, uma sensação de desconforto crescendo no peito.
Está tudo bem? Meu pai deu um passo à frente, segurando uns papéis. Você precisa arrumar suas coisas. Esta casa agora é do seu irmão. Tem até amanhã de manhã, 12 horas. Meu coração disparou. Esta é minha casa. O vovô Henry e a vovó Margaret deixaram para mim no contrato. Eles queriam que fosse do Eric, minha mãe cortou, a voz subindo. Nos disseram antes de morrerem. Só não atualizaram os papéis. Isso não é verdade, respondi, mantendo o tom firme. O contrato tem meu nome porque eu trabalhei nisso com eles. Eric finalmente falou, o tom presunçoso. Você tem sua carreira, Michael. Compre outra casa. Eu estou formando uma família. Isso aqui é meu agora. Notei sua mão repousando sobre a barriga da esposa, Ana. Meu pai completou rápido. Eric e Ana precisam deste lugar para o bebê. As escolas aqui são excelentes. Então ajudem ele a comprar uma casa, retruquei, a mandíbula travada. Vocês já deram tudo a ele. Os olhos de minha mãe se estreitaram. Encontramos uma carta da vovó. Diz que a casa é do Eric. Mostrem, exigi. Está com nosso advogado, meu pai respondeu, evitando meu olhar. Ele empurrou um documento na minha direção. Assina isso e está resolvido. Eric se muda amanhã. Eric foi até a cozinha, examinando os balcões que eu havia reformado com tanto cuidado. Isso aqui não serve, murmurou. Vamos ter que refazer para o quarto do bebê. A raiva ferveu dentro de mim. Eu havia passado anos naquele projeto, enquanto eles sempre o favoreceram. Mas me segurei, discutir só daria a eles mais munição. Preciso pensar, disse, a voz baixa. Minha mãe riu secamente. Sem jogos, Michael. Voltamos amanhã às 9 com um caminhão. Saíram, deixando o Eric tirar uma última foto da sala de jantar antes de fechar a porta. Fiquei ali, no meio da casa que eu havia reconstruído com minhas próprias mãos, e percebi, não era só sobre o bebê de Eric. Eles queriam algo muito maior. Sentado no carro do lado de fora, a dor daquela exigência queimava. Meus pais, Robert e Linda Carter, e meu irmão, Érico Brobro, achavam que um documento fraudulento e uma carta inventada poderiam roubar de mim o lar que meus avós me deixaram. Mas eu não ia assinar nada. Apertei os dentes. Anos de favoritismo me ensinaram uma coisa: perder a calma só os fortalecia. Peguei o celular e liguei para Brian Foster, meu amigo da faculdade, hoje advogado especializado em imóveis em Chicago. Eram mais de 9 da noite, mas ele atendeu, a voz serena. Contei tudo, a emboscada, a ordem da minha mãe para sair até o amanhecer, a pressão do meu pai pelo documento, a arrogância de Eric reclamando a casa para seu filho ainda não nascido, a tal carta da vovó Margaret que provaria tudo. Parece mentira para mim, Brian foi direto. Não encoste naquele papel. Um bilhete não anula um contrato autenticado. Suas palavras me acalmaram. Reúna todos os seus documentos, o contrato, os recibos das reformas, provas de que você mora lá. Fechei a ligação e fui para um restaurante 24 horas nas redondezas, o laptop aberto com os arquivos das reformas. Cada recibo estava salvo. $4.000 em azulejos da cozinha, 2.000 nas luminárias da sala de jantar, 8.000 nos quartos. E acima de tudo, o contrato dos meus avós, digitalizado e guardado na nuvem, com meu nome como o único herdeiro da propriedade em Naperville. Enquanto revisava os arquivos, uma memória me atingiu. Os comentários casuais dos meus pais sobre dívidas, credores no encalço. Seria possível que estivessem atrás do valor da casa para limpar suas contas? Liguei para Karen Blake, a advogada que cuidara do testamento dos meus avós, apesar da hora tardia. Ela atendeu, a voz afiada com reconhecimento. Michael, seus avós foram muito claros. A casa era sua pelo trabalho que você fez com eles. Seus pais já tentaram contestar esse contrato há 3 anos, alegando que não era válido, mas o tribunal rejeitou rápido. Não existe nenhuma carta. Eu teria visto. Ela concordou em me encontrar ao amanhecer para revisar toda a papelada e traçar um plano. De volta à casa, verifiquei o sistema de segurança que instalei depois de me mudar, uma vantagem do meu orçamento em marketing. As câmeras cobriam todas as entradas. Ao acessar as gravações daquela noite, encontrei imagens da minha mãe mexendo em uma chave reserva na porta lateral enquanto eu ainda estava em Springfield. Meu pai ficará de vigia, sussurrando sobre entrarem antes que eu chegasse. O pulso acelerou. Aquilo não fora um encontro casual. Era uma armadilha. No correio, encontrei contas de luz e gás com o nome de Érico Brobro no meu endereço. Ele havia adicionado seu nome às minhas utilidades, uma jogada clara para fingir residência e fortalecer sua reivindicação. Fotografei cada uma, as mãos firmes apesar da fúria crescendo. Não era só sobre o bebê de Eric.
O valor da casa havia disparado depois das minhas reformas, quase dobrando, o suficiente para cobrir os $50.000 que meus pais deviam aos meus avós, dinheiro que nunca foi pago, além das dívidas de cartão de crédito que acumularam ao longo dos anos. Liguei para Brian novamente, atualizando sobre as gravações e as contas. Isso é fraude, ele disse, a voz tensa. Eles estão montando um rastro de papéis para contestar sua propriedade. Me envie esses arquivos agora. Enviei tudo, contrato, recibos, vídeos das câmeras, para uma pasta compartilhada. Brian prometeu preparar uma carta de cessar e desistir até a manhã seguinte, advertindo contra invasão ou assédio. Karen me mandou uma mensagem confirmando nosso encontro e sugerindo que verificasse os registros do condado por qualquer atividade recente envolvendo minha propriedade. No restaurante, acessei o site do cartório local. Alguém havia solicitado cópias da escritura e dos registros fiscais da minha casa. Eles estavam se preparando. Mas eu também. A verdade é que eles nunca contaram com minha determinação, nem com as provas que eu tinha nas mãos. Não existe nenhuma nota, afirmei, mantendo o olhar fixo em meu pai. E mesmo que existisse, não superaria um contrato notarial assinado por vocês mesmos na presença de testemunhas. Karen Blake já confirmou. O tribunal rejeitou essa história há 3 anos. Vocês estão tentando reviver uma mentira que já foi enterrada. Meu pai cerrou os punhos, mas não teve resposta. Eric, por sua vez, deu um passo à frente, a voz trêmula de raiva mal contida. Você está jogando sujo, Michael. Ana precisa desse lugar. Nosso filho precisa de um lar. Seu filho não é problema meu, respondi, sem ceder um milímetro. E esse lar, apontei para a casa atrás de mim, é meu por direito. Se quiserem discutir, façam no tribunal. Até lá, qualquer tentativa de entrar aqui será considerada invasão. Brian já tem as imagens de vocês testando as fechaduras. Ana, pálida, baixou os olhos. Ela sabia. Todos sabiam. Meu pai tentou um último blefe, erguendo o clipboard como se fosse um escudo. Temos um acordo verbal com o corretor. A venda já está em andamento. Brian riu, um som seco e cortante. Acordo verbal não vale nada sem assinaturas. E mesmo que valesse, ele abriu a pasta, exibindo os documentos. Aqui está a prova de que Michael é o único com direito sobre essa propriedade. Qualquer transação feita sem seu consentimento é fraude. E fraude tem consequências legais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eric olhou para Ana, depois para meus pais, como se esperasse que eles tivessem um plano B. Mas não tinham. Nunca tiveram. Vocês têm 2 opções, disse eu, cruzando os braços. Saem agora ou saem com a polícia. Escolham. Meu pai lançou um último olhar de ódio na minha direção antes de jogar o clipboard no chão. Eric murmurou algo para Ana, que já se dirigia de volta ao caminhão, os ombros curvados. Minha mãe, por fim, quebrou o silêncio com um riso amargo. Você sempre foi o favorito deles. Mesmo morto, eles ainda te escolhem. Não se trata de favoritismo, respondi sem emocionar. Trata-se de respeito. Algo que vocês nunca entenderam. Eles foram embora, mas não sem antes Eric gritar do carro. Isso não acabou. Engano seu. Assim que o caminhão sumiu na curva, virei-me para Brian. Quanto tempo até conseguirmos uma liminar contra eles? Com as provas que temos, 48 horas no máximo, ele respondeu, já digitando no celular. Vou entrar com o pedido ainda hoje. Eles não vão chegar perto dessa casa novamente. Tom apertou meu ombro. Você fez o que tinha que fazer. Sarah acrescentou, com um sorriso pequeno mas sincero. Seus avós estariam orgulhosos. Olhei para a casa, as paredes que guardavam memórias de infância, os móveis que meus avós escolheram com cuidado, o quintal onde meu avô me ensinou a podar as roseiras. Eles não estavam mais aqui, mas sua última vontade estava intacta. E eu a defenderá. A batalha estava ganha. Mas a guerra? Essa eu travava há anos. E pela primeira vez, senti que finalmente estava no lado vencedor. Não eram palavras vazias que me atingiam agora, mas o peso silencioso da verdade. Ana desceu da caminhonete com passos hesitantes, os olhos baixos, como se cada movimento a custasse mais do que ela estava disposta a admitir. Seu olhar encontrou o meu por um instante, e ali, naqueles segundos de vulnerabilidade, vi algo que nunca tinha notado antes: vergonha. Verifiquei os registros. Eric, sua voz era baixa, mas firme, cortando o ar carregado como uma lâmina afiada. Michael está certo. O contrato é dele. A história dos seus pais não fecha. Os olhos de Eric se arregalaram, como se alguém tivesse jogado água gelada em seu rosto. Ele abriu a boca, fechou, engoliu em seco. Minha mãe, sempre a estrategista, mudou de tática na mesma hora. Seu tom amoleceu, quase maternal, como se estivesse tentando acalmar um animal ferido.
Michael, pense no bebê do seu irmão. Sua voz tremia calculada. Você não quer que ele tenha um lar decente? Um lugar seguro? Eu poderia ter rido. Poderia ter gritado. Poderia ter lembrado a ela que se realmente se importassem com o futuro daquele criança, não teriam arrastado Eric para essa farsa. Mas não. Minha voz saiu calma, quase fria como o aço de uma faca bem afiada. Se tivessem me pedido, eu teria ajudado Eric a encontrar um lugar. Apertei o contrato contra a palma da mão, sentindo o papel como uma armadura. Em vez disso, tentaram roubar o que é meu com mentiras sobre uma carta que nunca existiu. O barulho atraiu olhares. A senhora Johnson, minha vizinha de décadas, apareceu em sua varanda, os braços cruzados sobre o peito, o rosto franzido em preocupação genuína. Está tudo bem, Michael? Chamou a voz trêmula. Sous controle, senhora Johnson. Não tirei os olhos dos meus pais. Apenas um desentendimento em família. Foi então que ouvi o ronco de um motor familiar. O carro do tio Richard parou na entrada da garagem, a porta se abrindo com um estrondo. Seu rosto estava fechado, os lábios apertados em uma linha dura. Ouvi o que está acontecendo aqui. Ele avançou, os passos firmes, os olhos fixos em meus pais. Robert, Linda, vocês já tentaram contestar esse contrato anos atrás. E perderam. Meu pai recuou, como se tivesse levado um soco no estômago. Por que estão fazendo isso agora? Gaguejou, a máscara de confiança desmoronando. Estamos só, ajudando Eric, minha mãe murmurou, mas a voz falhou. Ajuda? Richard riu, amargo. Tomando a casa do Michael? Isso não é família. Isso é ganância. Antes que minha mãe pudesse inventar outra desculpa, as luzes azuis de uma viatura cortaram o ar. Um policial desceu segurando um documento oficial. Brian tinha sido rápido. Demais. Recebemos uma denúncia de invasão de propriedade e assédio. O oficial olhou para meus pais impassível. Esta ordem judicial os proíbe de pisar aqui. Saiam agora ou serão escoltados. O pânico estampou-se no rosto da minha mãe. Eric segurou o braço de Ana com força, os dedos brancos de tão apertados. Meu pai tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. O policial entregou o documento a Brian, selando minha vitória. Os vizinhos observavam, sussurrando, enquanto o plano dos meus pais desmoronava diante de seus olhos. Eles subiram na caminhonete em silêncio, derrotados. Eric mantinha a cabeça baixa, como um homem que acabará de perder tudo. Ana, porém, ficou para trás por um instante. Seus olhos encontraram os meus novamente, e dessa vez, não havia dúvida neles. Só arrependimento. Desculpe, Michael, disse tão baixo que quase não ouvi. Isso não estava certo. Quando a caminhonete se afastou, permaneci onde estava, o contrato firme em minha mão. Não como um troféu, mas como prova de que às vezes a justiça não é apenas um conceito abstrato. Ela é real. E naquela tarde, ela tinha estado do meu lado. A batalha tinha sido ganha. Mas o preço eu ainda estava começando a pagar.